Ô, dona É, Sônia, está Sônia, sem voz. seu abre, microfone abre o fechado. microfone, Abre o por favor. microfone, senhor. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, para que esteja conosco, para que tenhamos maior compreensão do estudo que vamos realizar neste momento. Que esteja conosco, para que tudo que nós fazer e ouvir seja de acordo com a sua vontade. E que tenhamos guardado em nossas consciências tudo o que for informado. E assim nós agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Eu estou sem o evangelho. Alguém tem o evangelho em mãos? Sandro, abriu? Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Lição 1. Capítulo 15, lição 1. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Muito bem. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre recordações do passado, passado da Regina. A Regina tem as percepções, as percepções que a Regina tem, às vezes ela enxerga coisas que vão acontecer, enxerga lembranças de outras vidas, então ela tem sensações variadas. E o autor está relatando alguns tipos de experiências que ela falou para ele. Então, a gente começa hoje falando sobre o primo antipático. Semana passada nem lembro quem leu. Eu leio agora o Sandro. O Sandro acho que já leu duas vezes. A não ser que você quer ler, Sandro? Não, tá bom. Então, o primo antipático. Em uma dessas existências, o videotape da memória. Tá bom. Ixi. Tá. Então, em uma dessas existências, o videotape da memória exibe uma tragédia que acabou bem. Regina é uma jovem órfã e rica herdeira de um castelo à beira-mar, onde vive apenas com os criados. Um primo incumbiu-se de gerir os seus bens na qualidade de tutor, provavelmente em cumprimento à decisão testamentária dos pais mortos. Era um homenzinho baixo, antipático, ao qual ela sempre teve especial aversão. Propôs casar-se com Regina, mas ela, além de não gostar dele, ela sabia que o casamento era apenas um recurso para ele entrar na posse das riquezas dela, em vez de apenas administrá-las. Chegara a ele a petulância de dar-lhe um prazo fatal para a decisão, armando uma situação que não lhe concedia espaço para alternativas. O sonho a leva de volta àquele dia fatal, em que se esgotava o prazo. Regina se sente nervosa e tensa. Vê o primo chegar a cavalo, apear,
amarrar o animal, dirigindo-se em seguida à entrada do castelo. Regina se sente desesperada, pois não há mesmo saída. Um criado fiel estava disposto a tudo para defendê-la, mas a atitude era quixotesca. O primo trouxera com ele outros homens. Regina saiu a correr na esperança de chegar a tempo de montar um dos cavalos e desaparecer, fosse para onde fosse. Um dos asseclas do primo, contudo, barrou-lhe o caminho. Sentindo-se apanhada em uma armadilha, estava certa de que iriam dominá-la. Optou pela morte voluntária. Subiu rápida a torre circular do castelo, que terminava em um patamar projetado sobre o mar, a grande altura. Segurando com uma das mãos as amplas saias, ela corria desesperada à frente do homem que as perseguia, tentando agarrá-la. Conseguiu chegar primeiro ao patamar. Olhou rapidamente para baixo e teve um segundo de hesitação e medo ao contemplar a espuma das águas chocando-se contra as rochas. Era atirar-se ou ser agarrada pelo homem que rapidamente se aproximava. Fechou os olhos e deixou cair o corpo no espaço. Mas não morreu, porque se vê em seguida sendo tirada das águas e colocada em uma padiola, sob consternação geral. Chegam outras pessoas. Ela está presente e consciente, ainda que seu corpo esteja inerte. Ouve até o que dizem à sua volta, a se lamentarem do ocorrido. Vê-se depois estendido em um local onde cuidam de doentes, algo como um hospital, a casa de saúde da época. Tem a impressão de haver passado um tempo mais ou menos longo sem sentidos. Ao despertar, vê um homem ao lado de sua cama a cuidar dela. Tem uma expressão doce e bondosa e lhe fala com carinho. Ainda exausta, ela volta a adormecer ou desmaiar. Quando acorda outra vez, sente-se melhor e aos poucos começa a reconstruir sua tragédia. As emoções se confundem, porque, embora se sentindo melhor, preocupa-se ante a perspectiva de ficar boa e recomeçar a viver aquela insuportável agonia. Lá estariam o castelo, os bens, a solidão e o primo ambicioso e sem escrúpulos. Embora o médico pareça perceber o artifício, ela finge que ela ainda está mal, para adiar o reencontro com a detestada e temida realidade. Em um dia daqueles, soube que seu parente havia estado lá para reclamar a posse de sua tutelada. Certamente, teria documentos em que se apoiava para isso. Em pânico, resolve contar todo o seu drama ao médico, que a ouve pacientemente e a tranquiliza, prometendo tomar certas providências. Regina assegura-lhe que prefere morrer do que voltar à casa e enfrentar o primo. Ao que ela depreende ou se lembra, o local onde estava sendo tratada pertencia à igreja, que o administrava. O médico recorre ao sacerdote, que dispunha ali de muita autoridade, e este homem vem visitá-la. Regina repete a história contada ao médico. Ao que parece, ela pertencia a uma família não apenas muito rica e titulada, mas de grande prestígio na região, que ela não localiza no tempo nem no espaço geográfico. Tanto o sacerdote como o médico tratam-na com respeito e deferência. O clérigo perguntou-lhe por último, para definir bem a situação, se ela queria ou não voltar para casa, e ela foi enfática: não, antes a morte. O sacerdote mandou chamar o primo e ela sabe que eles tiveram uma entrevista no gabinete de trabalho do religioso. É informada de que o clérigo lhe comunicou que ela não iria voltar para casa e que, tendo pedido a proteção da igreja, foi acolhida. Se algo lhe acontecesse, o primo seria publicamente responsabilizado. E mais, a partir daquele momento, o primo perdia sobre ela o direito de tutoria,
que passava à igreja. Isso vale dizer que seus bens passavam a ser administrados pela igreja. Regina o vê sair dessa reunião furioso, mas impotente. Não tinha como desafiar o poderio da igreja. Aí termina o sonho. C. Capítulos egípcios. Não, tá bom. Então, aí é uma lembrança de uma vida dela anterior, né? Não se sabe se é a vida anterior ou uma outra vida. Ela não lembra exatamente quando foi e nem onde foi. Ela só relata uma outra encarnação. Então, ela relata nesse sonho que aconteceu numa outra vida. Não sei o que mais a gente pode dizer sobre isso. É só uma lembrança, realmente, né? E eu acho que Talvez essa aí não. foi uma das que aparentemente não apareceu nem o cara que ela gosta e nem a esposa barra amante do cara, né? É uma das que eles não apareceram, talvez. O próximo. Isso. É. Oi. Isso também não pode ser uma psicometria ou não? Porque foi sonho não quer dizer psicometria, é isso? Na verdade, ela tá lembrando do passado, né? Como a Carla falou, foi dito, né, foi lido nas outras reuniões, que o outro rapaz e a outra moça tinham várias encarnações juntas. E, e uma das encarnações ela casava e a outra era amante. Na outra encarnação, a outra casava e ela era amante. E ia fazendo assim. Em algumas situações, ela encarnava e não via nem ele, nem a outra. Isso aqui parece que realmente é isso, né? Ela está reencarnando e não enxerga as outras duas pessoas. Mas essa capacidade que ela tem de ter sonhos reais, porque na verdade ela sonha com a realidade da vida dela. Não é como a gente que às vezes sonha e não condiz muito com a nossa realidade, ou a gente também não sabe, mas não é tão preciso assim. Os sonhos dela são bem certinhos, bem, né? Tem um começo, meio e fim e conta uma história. Então, isso que é diferente na vida dela, né? Na Então, capacidade que ela tem. então, os sonhos, quando a gente dorme, acontece um desdobramento. Nesse desdobramento nosso do corpo, a gente afasta parcialmente do corpo, a gente pode acessar memórias de outras vidas. A gente pode acessar. Não é comum, mas a gente pode acessar. Agora, quando a gente volta para o corpo, normalmente a maioria de nós lembra de frações do que a gente passou do outro lado. Então, imagina um filme de 2 horas, aonde alguém edita o filme e pega um monte de pedacinho do filme. Um pedacinho no começo, um pedacinho no meio, um pedacinho mais para frente, um pedacinho no fim. Aí você vê um monte de cenas aleatórias que não faz muito sentido. Agora, quando a gente precisa lembrar do sonho, o nosso anjo de guarda nos ajuda e reforça para que quando a gente volte para o corpo, a gente tenha as lembranças que a gente precisa. A gente já leu em muitos livros espíritas que a pessoa sonhou e que na volta
os espíritos ajudam a pessoa a fixar certas memórias que são importantes no aprendizado. Então, no caso dela, que tem as faculdades mediúnicas, ela tem essa capacidade de lembrar sonhos, né, sonhos mais dilatados. Completo. A minha mãe, por exemplo, ela tinha sonho em longa-metragem. Ela acordava e ela contava detalhes do sonho. Ela estava falando e falava, e falava, e falava. Aí eu fui, não sei o que lá, a pessoa estava vestida desse jeito. Aí depois eu falei com tal pessoa. Essa pessoa, eu conheço ela, mas eu não lembro dela, dessa encarnação. Eu lembro de sonhos que a minha mãe, muitos sonhos que a minha mãe contava, que eram realmente um filme, porque ela contava com detalhes. Então, ela tinha essa capacidade de sonhar, né? Os meus sonhos são, quando eu lembro de alguma coisa, são muito pequenos, são frações. Às vezes eu lembro de uma cena, uma pessoa, ou às vezes algum acontecimento. Às vezes eu lembro, tipo assim, quando eu estou ainda meio sonolento. Na maioria das vezes, eu lembro de alguma coisa. Levantei, já esqueci tudo. Mas a minha mãe contava coisas, ela falava que ficava minutos narrando o sonho dela. No caso da Regina, é uma coisa bem mais elaborada. Ela tem lembranças, ela tem realmente que isso está ajudando no desenvolvimento dela, da mediunidade. Porque aqui é um sonho, mas ela vai relatar também vários episódios de desdobramentos, acordada. E também são também coisas do passado dela. Então, C. Capítulos egípcios da novela. Já as duas existências que Anjou lhe foram narradas em mais de uma oportunidade, em desdobramento consciente, por um espírito tranquilo e amável, que fora, em uma daquelas vidas, o notário que dera forma e conteúdo jurídico às disposições testamentárias do duque em favor da camponesa com a qual se casara. A narrativa foi feita ao ar livre. Regina diz que nos próprios jardins do castelo, debaixo de uma árvore de 2 troncos que se bifurcavam a partir do solo, formando um V, o simpático notário encerrou o relato da romântica história com expressões tipicamente jurídicas. Tudo isso é verdade, disse ele, e dou fé. E eu sei, eu fui o notário. Em outra recordação, ela se vê em um hospital. Desta vez é uma freira enfermeira. Veste um hábito branco, amarrado por um cordão à cintura, do qual prende um rosário. Sobre uma cama está uma menina de 14 ou 15 anos de idade. É esguia, clara e loura. É linda. Regina sabe que ela sofre de uma doença incurável e está agonizante, mas ainda lúcida. Encontra-se também ali um homem que ela supõe ser médico, mas tem certeza de que é eterna personagem dos seus sonhos e vidências, o milenar amado de muitas vidas. O assunto da conversa é a menina, obviamente. Regina sabe que a jovem é tida como bastarda. Seus pais nem mesmo são oficialmente conhecidos. No entanto, é filha da própria Regina e do médico, embora ela não se lembre, depois em vigília, em que circunstância a teria concebido, ainda que e soubesse enquanto esteve mergulhada na vivência do episódio.
Não é justo que ela morra assim, humilhada, sem saber, diz a freira ao homem. Ela tem o direito de saber. Temos de dizer-lhe a verdade. Ela tem pai, afinal de contas. É justo que é justo que tenha essa última alegria antes de morrer. A Regina se lembra ao acordar que nenhum sentimento de remorso ou pecado a perturbava. Estava tranquila, ainda que penalizada pelo sofrimento da menina. Não sabe se teria ficado grávida no convento, o que seria muito sério, ou se isso acontecera antes e a família teria feito desfazer-se da criança antes de encaminhá-la para o convento, como se fez durante tantos séculos. Está convicta, contudo, de que servia ali, naquele hospital ou casa de caridade, como religiosa e enfermeira. Em uma existência no Antigo Egito, ela se vê como esposa do faraó, na verdade, a grande esposa real, ou seja, a primeira, pois o filho dela é que estava destinado a ser o sucessor do pai, como prescreviam as leis locais. Mais uma vez, das muitas, ela e o amado são arrastados irresistivelmente pelo fortíssimo campo magnético que se criara entre eles ao longo de tantos séculos. Segundo seu desdobramento, ele era um sacerdote e costumava encontrar-se em uma passagem secreta subterrânea que ligava o templo ao palácio. Foram apanhados lá alguma denúncia e ela diz que ambos foram degolados sumariamente. Em outra existência ainda no Egito, ela é preterida junto ao amado de sempre, em favor de sua própria irmã, em casamento decidido pelo pai de ambas, como de hábito. Não houve o que convencesse o pai a mudar o esquema, nem choros, nem protestos, nem apelos. A irmã é que se casou com seu amado. Mudaram-se a irmã e o marido para o local mais ou menos distante, que ela não identifica. Regina não conseguiu dominar a sensação de ódio pela irmã. Além do mais, a ditadura paterna fê-la casar-se com um jovem vizinho, pessoa excelente, rico e de marcante personalidade, e que, ademais, a amava profundamente. Casou-se. Não tinha alternativa. O marido tudo fazia para agradá-la, mas o coração dela não estava ali. O ódio que dedicava à irmã transferiu-se em parte para o marido, como se ele também fosse responsável pela sua desgraça. Com o tempo, não obstante, ela passou a uma atitude de fria e calculada indiferença, na qual incluía também o filho que tiveram nesse casamento. Certa vez a irmã veio com o marido e as filhas visitá-la. Eram duas meninas, uma de 3 e outra de 5 anos de idade. O filho de Regina, o único, aliás, ainda era bebê nessa altura. E ela pôde observar o quanto ainda odiava a irmã e como era profundo o seu ressentimento em relação ao seu próprio marido. Decidiu não receber a irmã, mas o pai a obrigou a mais esse penoso sacrifício. Jamais esqueceria a cena. Ela, o marido, muito constrangidos, e as crianças. Tramou um plano sinistro de vingança. Levou as meninas para passear e não se sabe ao certo o que ocorreu, pois sua censura íntima bloqueou a lembrança da tragédia em sua memória de vigília. Ela se lembra de ter saído com as crianças de casa. Daí em diante, apenas fragmentos inconclusivos, nos quais persegue vagamente um templo e um volume d'água. Teria afogado as crianças? É o que parece. De volta ao corpo, após essa tétrica vidência onírica, estava ainda consciente de tudo, inclusive da tragédia com as meninas. Porém, algo muito curioso aconteceu. Ela tomou com a mão um objeto que não se sabe o que, mas parecia uma boneca de pano, ou ainda uma trouxinha destinada a apagar ou limpar alguma coisa. Cadê? Aproximou-se de corpo físico, ainda desdobrada
e consciente. Como sempre, via o cérebro todo iluminado como uma casa de força com inúmeras lampadazinhas acesas. Munida do tal objeto, foi tocando em certos pontos específicos do cérebro físico, como que apagando certas memórias ali depositadas. Ela sabia perfeitamente que a partir do momento em que saíra de casa para passear com as meninas, não deveria mais lembrar-se de nada, no corpo físico, ou seja, no estado de vigília. Era como se estivesse magnética. Não. Era como se estivesse aplicando cuidadosamente sobre determinados pontos de uma fita magnética a ponta sutil e precisa de um desmagnetizador eletrônico ou de uma anestesia que insensibilizasse os pontos críticos. Em seguida, assumiu os controles do corpo e despertou, ainda com a certeza de que havia apagado deliberadamente certos pormenores, que certamente lhe seriam muito penosos e perturbadores de lembrar. Por mais que se concentrasse no assunto, somente tinha a boiar nos oceanos da memória remota as vagas imagens de um templo e certo volume d'água. Isso se encaixa com precisão na estrutura e na dinâmica proposta em A Memória e o Tempo, segundo o qual o inconsciente é o depósito das lembranças das vidas anteriores. O inconsciente é o depósito das lembranças das vidas anteriores. O subconsciente, o arquivo da vida atual. E o consciente, a unidade de passagem como um cabeçote de gravador que tanto grava como lê as fitas do nosso cassete pessoal. Regina acabara de trazer do inconsciente para o subconsciente lembranças que estariam, dali em diante, à disposição do consciente, se não fossem neutralizadas. Por isso, provavelmente instruída a respeito, desmagnetizou os pontos mais traumatizantes, deixando no subconsciente apenas a essência da história, o suficiente para levá-la ao esforço de perdoar a antiga irmã, cuja única culpa fora a de ter amado o mesmo homem que ela amava. A, a antiguíssima irmã egípcia também foi identificada na vida atual. E foi exatamente a sensação de inexplicável rejeição que experimentou pela mulher que resultou na consulta aos arquivos da memória integral. Regina se lembra de que, mal terminar a regressão, seu amigo espiritual de sempre lhe disse: "Você jamais a perdoou." Daí a atual aversão. Você não acha que já é tempo de perdoar? Outra observação instrutiva, embora haja apagado do cérebro físico a lembrança de detalhes perturbadores. A consciência de Regina lhe diz ele claramente que ela fez algo de terrível com aquelas crianças. Foi uma vingança irracional, como todas as vinganças, agravada por uma crueldade fria e calculada, motivada pelo que ela considerava uma traição. Afinal de contas, a moça não tem tanta culpa. Também ela gostava do jovem e a decisão de se casar com ele fora tomada pelo pai, autoridade incontestável naqueles longínquos tempos, ao considerar que, sendo a irmã bem mais velha que Regina, teria poucas possibilidades de arranjar outro casamento. É até possível que ela tivesse manobrado por trás dos bastidores para que isso acontecesse, porque o grande ressentimento de Regina baseava-se no fato de que a irmã, sabedora do seu imenso amor e que ambos já se haviam prometido o casamento, a irmã era sua confidente, pois Regina fora criada sem a mãe, que morrera quando ela ainda era bebê e mal começava a andar. Poderia ter evitado o casamento. Mas isso não justifica a crueldade de Regina. Mesmo sem saber os detalhes, é evidente que o gesto ainda lhe dói a consciência. Ela reconhece perfeitamente que foi uma atitude lamentável e espera já ter resgatado, após tantas existências sofridas, o crime cometido no Egito. Cometido no Egito contra as duas criaturas que mal se iniciavam na aventura de viver. Mas isso ela pensa hoje,
Naquela época, a paixão, o ciúme, o rancor que trazia no coração, paradoxalmente, por amor, levaram-no a ver nas duas meninas apenas um instrumento de vingança, trágica e mesquinha ao mesmo tempo. A Regina, né, parece que ela tem uma mediunidade desenvolvida e que deve ser bem trabalhada. Mas antes, para ela trabalhar bem essa mediunidade, ela precisa resolver traumas, antipatias, resolver coisas do passado. Então, o mentor dela, o anjo de guarda dela, auxilia ela a voltar, regressar na fazer uma regressão em outras vidas para que ela, por exemplo, perdoe uma outra pessoa e mostrar para ela que ela cometeu erros graves, como matar crianças. Então, se a irmã dele teve algum erro, não foi nada muito. Simplesmente a irmã casou sob determinação do pai. E ela ficou com tanta raiva da irmã que matou as filhas, os filhos da irmã. Então, a gente sabe que as nossas vidas lá para trás, a gente fez muito mais besteira do que faz hoje. Então, ela, por exemplo, tinha antipatia de uma pessoa que ela causou o mal. Então, ela falou, não está na hora de perdoar? Não está na hora de seguir em frente? A gente pode, não, como a gente já falou algumas vezes, durante a mediunidade, pode acontecer que, que o médium, no início do desenvolvimento mediúnico, dê vazão a memórias do próprio médium. No caso dela, foi em sonhos, foi em desdobramentos. No caso de alguns médiums, pode acontecer durante o início do desenvolvimento mediúnico, de, numa reunião mediúnica, o médium fazer uma volta para o passado e expressar a personalidade dele de outra vida. Então, o médium pode estar falando e aquele que está conversando com o espírito acha que é um terceiro espírito, mas é o espírito próprio médium lembrando outras vidas. E o que você faz no caso desse? Conversa normalmente, com amor, com carinho, com respeito, porque se o médium está lembrando algo do passado, é um trauma que ele precisa superar para trabalhar bem a mediunidade. Então, no caso da Regina, está claro que é uma lembrança do passado. Algum de nós médiums pode ter passado no início da mediunidade por uma lembrança do passado e nem sabe que passou nem se lembra, nem conseguiu reconhecer que era uma memória do próprio médium dando vazão. Ficou claro? Ô, Lô, volta lá onde está falando do consciente, inconsciente. Então, ele fala do inconsciente, subconsciente e consciente. Então, Então, a gente tem dentro do nosso espírito, nosso perispírito, então ele está falando aqui, inconsciente. Inconsciente é memórias
que estão lá guardadas, que a gente não tem acesso durante a nossa encarnação. Então, são memórias de outras vidas. São memórias de outras vidas, está no inconsciente. Então, o depósito das lembranças de vidas anteriores, o inconsciente é o depósito das lembranças das vidas anteriores. Então, no inconsciente estão armazenados, gravados as memórias de outras vidas. Ele diz que o subconsciente, o arquivo da vida atual. Então, a gente passa o nosso arquivo da vida atual, nem tudo está na nossa memória. Muitas coisas estão guardadas, mas estão guardadas lá no fundo. Então, tem muitas memórias. Então, a gente passa por muita coisa. Ao longo dos anos, a gente vai tendo várias experiências. Mas a gente não guarda no nosso consciente tudo que a gente passa nessa vida. Ele está dizendo que uma parte fica lá no inconsciente, fica lá arquivado mais profundo, que a gente não acessa tão fácil assim. E o consciente é a unidade de passagem, né? O consciente é o que a gente está passando hoje. E através da nossa consciência, através de meditação, a gente pode conseguir acessar, por exemplo, o inconsciente e o subconsciente. Tem pessoas que têm a capacidade de o seguinte. Então, ele passou por uma cena, teve uma experiência. Aí você pergunta digamos, viu um acidente, viu um assassinato, e aquelas cenas marcantes não estão no consciente dela. Aí, através de uma meditação, às vezes uma regressão, você consegue acessar lembranças que estão guardadas, mas você não está lembrando naquele instante. Agora, no caso do inconsciente, de vidas passadas, aí é mais difícil você acessar. Talvez, no caso dela, num fato de um desdobramento, quando você se desdobra, você se afasta um pouco, né, da carne, você continua ligado com a carne, lógico, por estar vivo, mas você faz um desdobramento, então um deslocamento parcial da carne, você acaba tendo uma visão mais clara do ser integral, nós como espírito. A gente também relembra em vários livros que quando a gente sonha, quando a gente se desdobra, cada um de nós tem uma capacidade diferente de enxergar as coisas. Eu lembro dos livros de André Luiz, acho que do Segismundo, que tinha lá o pai e a mãe dele. A mãe, quando no sonho, a mãe, no estado de sonho, ela conseguia enxergar mais as coisas que estavam acontecendo. Enquanto o pai, ele tinha uma visão muito mais reduzida. Os dois estavam dormindo, os dois estavam sonhando. Só que o desdobramento da mãe era mais completo que o desdobramento do pai. Então, por exemplo, a mãe conseguia enxergar melhor a cena que estava sendo passando, melhor aquela conversa que estava acontecendo no mundo espiritual, enquanto o pai conseguia ver muito menos coisas, conseguia interagir com muito menos espíritos. Mas você consegue acessar, você consegue
se desdobrar. No caso da Regina, ela tem ela conseguiu fazer esse desdobramento e com a ajuda do anjo de guarda, ela conseguiu acessar outras vidas. A A di- didática do passado. Beleza. A didática do passado. O episódio serve também para demonstrar que o espírito parece saber que lembranças podem suportar e quais as que precisa sufocar por ainda não estar preparado para enfrentá-las em todo o seu impacto e crueza. Tá, dá uma pausa aí, só para poder falar. Hum. No caso da morte, né, que ela matou as crianças, ela apagou essa memória no consciente dela. Então, ela sabe que ela deve ter assassinado as sobrinhas, os sobrinhos. Mas se ela lembrasse nessa vida como foi o assassinato, ela ia ficar traumatizada. Então, naquela época, ela matou friamente as crianças. Mas com a evolução dela, ela não suportaria, né? Ficaria um trauma realmente. Então, sob orientação do anjo de guarda, antes dela voltar ao corpo, ela apaga aqueles pontos, aqueles momentos do desdobramento do sonho dela, para ela não ter lembrança nenhuma do que aconteceu com as crianças. Fica a percepção: eu matei as crianças. Mas ela não vê o ato que ia chocá-la. Continua. Certos remorsos podem levar à alienação e ao desespero, mas nem sempre é o erro que se pretende esquecer, ou pelo menos não se deseja lembrar. São também episódios e vidas inteiras em que temos receio de tocar, por motivos obscuros, mas respeitáveis. Ocorre-me isto ao lembrar-me de algumas regressões de memória promovidas por magnetização, nas quais os sensitivos pediam para não serem levados a certas épocas passadas, ou ainda que desejando ir lá, uma vez mergulhados no transe, a partir de uma ótica diferente daquela da vigília, preferiam por sua própria iniciativa, não sacudir a poeira dos séculos que recobria certas lembranças potencialmente perturbadoras. Não é à toa que esquecemos o passado quando reencarnamos. A lei divina que nos protege com o esquecimento é sábia e justa, como todas as demais. O repertório das novelescas aventuras e desventuras de Regina é praticamente inesgotável, e há sempre uma lição ou outra a retirar desse episódio. Em seus arquivos espirituais, há existências de projeção social, riqueza e poder, e outras de penúria, renúncias e dificuldades. Quanto ao amor, parece que a grande lição dessa agitada multibiografia é a de que permanece como fruto proibido até que consiga decantar-se das impurezas da paixão. Essa mensagem emerge com singular clareza de toda a sequência de visões. Como se houvesse um plano deliberado dela ou de seus amigos espirituais, ou de ambos, de mostrar-lhe primeiro a alegria do amor descomplicado e feliz, sem grandes lances dramáticos e sofrimentos insuportáveis. Isso lhe foi possível observar pelo telescópio das suas próprias faculdades anímicas no Antigo Egito, com o marido de seus sonhos e os 2 filhos amados. Tudo ali parecia idílico, em paz, como se a felicidade houvesse encontrado
Afinal, na terra, um ninho onde se abrigou. Não era bem isso, contudo. Pelo que aconteceu posteriormente nas várias existências em que a pessoa de seus sonhos lhe é subtraída por outra ou está fora de seu alcance. Depreende-se que era preciso aprender ainda a lição da renúncia. E essa foi muito difícil, difícil demais, acima das resistências íntimas. Como se lhe fosse dito, ser feliz assim e em paz quando o amor, como se lhe fosse dito, ser feliz assim e em paz quando o amor sorri e ninguém interfere é muito fácil. Vamos ver agora como é que você se porta perante a renúncia, quando devem ser respeitadas barreiras impostas pelos princípios éticos, pelas tradições, pelo sentimento de obediência aos pais, pelo amor fraterno e até pelas convenções sociais, ainda que fingidas e artificiais. Regina parece ter falhado em vários desses testes. E ele também, é claro, pois os equívocos da paixão são cometidos a dois. Não conseguiram respeitar as barreiras religiosas. Livre ou compulsoriamente aceitas e consolidadas por votos sagrados na época. Desrespeitaram vínculos patrimoniais, recorrendo ao adultério. Ignoraram a ética social dos tempos, sendo filhos considerados bastardos. O ciúme levou ao crime de sacrificar 2 crianças confiadas a ela pela irmã. Mais de uma vez amargurou-se além dos limites, ao vê-lo unido a outras. E por isso tudo, nesse vai e vem de pêndulo kármico, oscilando através dos milênios, preciosas oportunidades foram desperdiçadas, ou não aproveitadas como poderiam ter sido, se houvesse um pouco mais de renúncia, aceitação e serenidade. O amor, dizia Caice em transe, não é possessivo, ele apenas é. E por isso também parece que todas as dificuldades possíveis e suportáveis foram reunidas e programadas para a existência atual, na qual ela se decidiu por um esforço supremo, disposta a quebrar o círculo vicioso das paixões. Tudo jogou do que tinha no tabuleiro de uma nova existência. Aceitou todas as regras do jogo perigoso: humilhação, pobreza, a solitude na multidão, a pior delas, lutas e renúncias de variada natureza e até a moléstia, nitidamente kármica, com a qual resgata sangue alheio que mandou verter ou permitiu que se derramasse. Teria sido infinitamente mais fácil que tudo isso fosse vivido ao lado do companheiro amado de muitos milênios, mas dessa maneira a lição ficaria mais uma vez por aprender. Precisavam ter cada um em si as limitações necessárias e entre eles barreiras que, como sempre, poderiam ser saltadas e contornadas, mas que não deveriam sê-lo. Era preciso, de uma vez para sempre, lembrar e praticar o ensinamento genial de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Realmente, lícito é, no sentido de que a lei divina tem soluções e dispositivos corretores para qualquer situação equívoca, mas nunca será mais conveniente para o caminhante atravessar pantanais e galgar montanhas pedregosas e escorregadias, se pode subir pela estrada principal, em companhia de seus amigos de mãos dadas, com seus amores, a alegria no coração e a convicção da vitória final mais perto, ali adiante, a uns poucos séculos apenas. Para que levar milênios? Cadê? Para que levar milênios fazendo o que podemos fazer em alguns séculos? Isso quanto aos aspectos éticos do problema. Proponho que vejamos outros aspectos implícitos na mecânica do fenômeno anímico na penetração do passado. Vamos em frente?
E aí? Vamos de frente? Então, como todos nós, cometemos muitos erros durante muitas e muitas vidas. A gente está, então, por exemplo, no ano 6000 da raça adâmica, certo? E muitos de nós viemos de Capela. A raça adâmica começou há 6.000 anos atrás. Mas nós, capelinos, a maioria de nós teve capela, chegou na Terra muito tempo antes. Segundo eu estava lendo aqui no livro do Haroldo, existe um ciclo de 28.000 anos. A gente está encerrando agora. Pelo que eu entendi do livro, se a gente veio de Capela, a gente veio de Capela há 28, 21, 28. A gente veio de Capela só há 22.000 anos. Aí, a gente veio de Capela há 22.000 anos. E há 6.000 anos atrás, ou seja, depois de ter transcorrido. Não, como é que é? Não, Lô, Veio de... os capelinos vieram na época do macaco, não é? Então, Não é Então, 22.000 anos, não, é mais que isso. não, 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 não. Veio depois, veio depois. Os capelinos não vieram na época do macaco, veio depois. Segundo o livro aqui, Ah, antes dos capelinos, existiu duas civilizações. A civilização da Lemúria e a civilização de Atlântida, que eram mais desenvolvidas do que o pessoal daqui. Mas eu quero dizer o seguinte, depois que, digamos, nós, a maioria de nós somos capelinos, a gente veio para cá. Passaram-se 21 mil anos e teve uma seleção. E todos nós, após 20.000 anos na Terra, foi reprovado. A gente estava na Terra já há 21 mil anos e não teve a capacidade de voltar para a capela. A gente é fraquinho, hein? fale por você. Teimosinho, né? Não. É. Se não é degradado antes, foi degradado depois. Vamos escolher. Né? Não, Cabeça, aqui no grupo tem alguns missionários, né? Aqui no grupo tem alguns missionários. cabecinha dura, nós. Então, fora os missionários aqui do grupo, o resto do grupo reprovou na prova. Ô Lourenço, o Lemúria, né? Você já tem referência de mais ou menos quanto tempo? Porque Lemúria era uma sensação ainda da época da Pangeia, mas aí Pangeia, cara, O livro fala disso, sim. é isso mesmo? É, Mas é tem uma. milhões, Então, mas é muito tempo, muito, muito tempo. é Tem milhões de anos atrás. Então, mas tem uma das civilizações, acho que é a Lemúria, aonde os continentes ainda estavam próximos, juntos, na Hoje Pangeia. eu estava comentando isso com a minha esposa, acho que foi ontem, anteontem. Eu falei, pô, a Pangeia, mas caramba, mas Pangeia é coisa de milhões de anos, né? Então, eu vou ter que ler de novo essa.
essa parte que ainda está meio confuso ainda. Aí eu estava dando uma interpretação que é o seguinte: às vezes a gente imagina, porque a gente está acostumado a imaginar a vida aqui, né? E faz a dualidade. Mas a maioria das nossas lembranças ou interpretações, elas não necessariamente são de quando está aqui na Terra, né? Na Terra aqui, nesta condensação material daqui, na outra camada, né? Na outra dimensão. Sim. Porque eu não lembro qual que era a passagem ali da Pangeia que estava falando assim, que tinha algumas coisas, fala, olha, só será em um dos planos aí por último. Quando se fala lá da Pangeia, não necessariamente na Pangeia da Terra, Terra de dinossauro, mas talvez da Pangeia do plano de lá, ainda na camada no andar de cima, vai. Ainda estava preparando para vir para cá. Quando Sei lá, fala é que né? Porque então, no livro aí está dizendo o seguinte, tá falando, ó, a civilização, por exemplo, os capelinos, últimos 6.000 anos. Mas há 6.000 anos atrás, teve uma seleção. E segundo Emmanuel, a maioria dos egípcios voltaram para a capela. Boa parte dos hindus voltaram para a capela. E três, ariano e uma meia dúzia de hebreu também voltou. Eu quero dizer o seguinte, a gente está lendo aí muitos equívocos da Regina, né? Mas antes de apontar o dedo para a Regina, como dizia a minha avó, quando você aponta um dedo para a pessoa, tem mais dedos apontando para você. Ó. Ó, tem um para você. Estou apontando esse dedo aqui, ó, mas tem mais ó, apontando para mim. Ó. Então, a gente vendo os relatos dela ter vivido no Egito, em outros lugares, ter sido rica, ter sido pobre, ter sido freira, ter sido outras coisas. haja chance, hein? Então, e ele está falando que ela estava tentando ficar com esse outro rapaz, mas que ela não amava realmente, ela estava apaixonada. Era uma paixão doentia. Essa paixão doentia que faz ela fazer um monte de besteira. Agora, esses vários relatos da vida dela, das várias vidas dela, a gente pode pensar mais ou menos o monte de besteira que a gente fez em muitas vidas. Não é? Se a gente está aqui há tantos milênios e hoje a gente faz ainda besteira, imagina o que a gente fazia lá para trás. Eu nem quero saber. E fique lá no meu inconsciente. Porque se as besteiras que eu fiz viessem para o meu consciente, eu ia ficar doido, ia ficar louco, né? Porque a gente deve ter feito, nossa, coisa muito como a Regina, tal, matou crianças e traiu aqui, fez não sei o que lá, tal. São relatos da vida dela. E ela foi trazido para a memória consciente dela para ajudar ela a crescer, para ajudar ela a evoluir. Quando ela reencarnou, antes de reencarnar, ela combinou com os de guarda, ó, eu vou vir com esses tipos de mediunidade, eu ainda tenho que perdoar isso, eu tenho que superar tal coisa, tal. Então, para eu conseguir trabalhar bem e conseguir evoluir, eu preciso da ajuda. Então, ó, pode me esfregar na cara os meus erros do passado e me ajuda a superar isso.
Porque não adianta você só lembrar dos seus erros. Eu tenho que saber trabalhá-los. Porque se eu lembrar por exemplo, tem uma lei de Deus, né, que a gente reencarna e esquece. Porque a maioria de nós ainda não tem condições de lembrar o passado e se auto-perdoar. Ou lembrar que convive com uma pessoa que você teve problemas no passado e perdoar a pessoa. Então, a lei do esquecimento ajuda a gente a conviver conosco e conviver com o próximo. No caso da Regina, ela já tá em condições de lembrar o passado e conseguir trabalhar e se tornar uma pessoa melhor. Se a gente, por exemplo, lembrar que a gente matou uma criança, como é que a gente ia ficar na nossa cabeça? Então, ela está em condições disso. Então, ela tem o anjo de guarda dela ajuda ela a entender. Às vezes, ela tem problemas de relacionamento com uma pessoa. Ela fica pensando, ela vai fazendo aqueles desdobramentos e entender, mas por que que essa pessoa me causa tanta aversão? Aí o anjo de guarda faz ela fazer a regressão, volta e tenta fazer com que ela entenda e passa a perdoar. Em alguns casos, eu lembro, em algumas experiências nas reuniões mediúnicas, o mundo espiritual também faz isso com os espíritos. Então vem um espírito, passa pelo médium, aí ele fala, eu vou fazer morrer, fazer ela sofrer. Aí o espírito faz a regressão de memória e aquela pessoa, né, que está sendo acusada, ela, exemplo, então, tem lá o obsessor e a pessoa. O obsessor está acusando aquela pessoa de ter feito mal para ela. Só que, como no caso da Regina, existem vários momentos que as pessoas estão juntas, encarnadas. Às vezes o A matou B, na outra vida B matou A, aí na outra o A matou B, e fica fazendo assim. Então, às vezes é mostrado para o espírito que tem faz a regressão e fala, ó, você está reclamando que ela te fez mal, mas olha o quanto de mal você fez para ela. Fez igual ou até pior do que você está reclamando. Então as coisas vão acontecendo e no caso dela é um exemplo que ajuda ela a enfrentar os problemas do passado, tentar superar, tentar perdoar, tentar crescer e acaba ajudando a gente como exemplo, né, para a gente também refletir e nos tornarmos pessoas melhores. Mas eu trouxe o caso de Capela para falar. Porque eu achei que não tivesse tanto tempo aqui na Terra. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Falei, nossa, eu estou há milênios aqui, ainda sou fraquinho ainda. Já estava cansado com 6.000 e me apresenta a conta de 26. Afe Maria. Aí é complicado. Hein? Eu vou usar um chicotinho com suplício depois aqui. Eu vou falar o seu. Pelo amor de Deus! Então, ó, a gente já foi reprovado em uma seleção. Não vamos ser de novo, né? Nessa que está acontecendo Peraí, agora. não era 21? Agora já é 26? Não, a seleção foi há 6.000 anos atrás. E a seleção, segundo o seu Haroldo, aconteceu depois de uns 21 mil anos. Então a gente
Veio de Capela, passou 21 mil anos, foi reprovado e nós estamos mais 6 anos. Aí o Homo sapiens sapiens tem 40 mil, né? 40 mil Homo sapiens sapiens, é com isso? Então, eu vou ter que ver isso aí, vou ter que checar Eu acho essas que o datas sapiens aí. sapiens é 40 mil, né? Sempre vem antes, né? Mas na hora de consolidar, eu acho que a consolidação, acho que é 40 mil. Mas o que acontece também é que passaram-se 20 mil anos, 21 mil anos, e Capela também evoluiu. Então, voltar para a Capela significa que você evoluiu aqui e mais um pouco, né? Para você poder entrar lá, porque lá também estava mais para cima, né? Talvez É, muitos outros foram para outros planetas um pouco melhor que a Terra, né? Imagino. a capela vai evoluindo e às É. vezes a diferença é tão grande que a gente não consegue voltar mais e se ambientar naquele planeta. Fala, Roberto. O que eu observo, Lourenço, é assim, que ninguém ainda, a maioria não se modificaram em nada, porque vendo a mulher que matou criança, existem mães hoje matando as filhas, né? Existem mães matando as filhas vivas. Quer dizer, a maldade, a crueldade, ou por amor, ou por ambição, continua a mesma coisa. Ontem eu vi, né, um rapazinho tirando foto, o assaltante pensou que estava filmando um assalto, aí ele chegou no rosto do menino e matou o menino, dando um tiro na testa do menino, né? E o menino nem fotografia estava tirando dele, está tirando fotografia de uma árvore. Então, continua a mesma coisa. Então, esse vira a aprendizagem das pessoas, eu acho que elas têm uma dificuldade muito grande. E primeiro, né? Ele está querendo destruir uma coisa que ele não construiu. Ele está morando numa coisa que ele não comprou, que é o planeta. Né? Se você olhar o nosso lar, é uma paz enorme, né? Se copiarmos o que está no nosso lar, entendeu? Se voltarmos para cá do nosso lar para cá, vem muito diferente, só não pode esquecer, né? E tem o conteúdo já no coração. O coração não deixa esquecer, né? Os bons modos, ter piedade, fazer caridade, né? Mas, em compensação dos planetas que eu já passei, em tecnologia, eles são muito evoluídos, mas também são muito endurecidos. E os que não são endurecidos são muito humildes, que ainda a tecnologia lá é quase nada. Quando eu consegui entrar no segundo infinito, que não tive coragem de passar pelo segundo infinito, você vê que tem ainda um trabalho muito intenso de nós aqui, de outros planetas, né, a chegarmos até o Capela ou dali para frente, não é? Então tem planetas parados lá sem habitantes, né, esperando aqueles que se modificaram vamos dizer, têm condição de viver naquele planeta, não é? São planetas Então, lindíssimos, não é? então mas tem o seguinte também, Roberto. Segundo, a gente tem encarnado hoje cerca de 7 bilhões de espíritos. É. Em torno do planeta, a gente tem cerca de 22 bilhões de espíritos. Hum. Existem muitos espíritos desencarnados, mas muitos espíritos desencarnados que estão esperando só a Terra passar de nível para voltar a encarnar. É verdade. Mas por que que eles não reencarnam? Para dar chance para nós mais atrasados reencarnar. Por Então, isso que eu falei da dificuldade. existe hoje, né? Então, de alguns anos para cá, eles estão. Jesus permitiu que os mais atrasados reencarnassem
para ter chance, falar, não, você vai provar que você merece permanecer na Terra. Então você vai permanecer na Terra. Os mais bonzinhos, falam, não, não, eu abro a mão, eu não preciso reencarnar agora, eu posso reencarnar depois. Então vêm os missionários, reencarnados, É, e hoje, por exemplo, a gente tem uma sensação que o mundo piorou, porque tem uma grande quantidade de espíritos sofredores, espíritos maus, encarnados. Então, dá a impressão que o mundo piorou porque foi dado a chance para todo mundo reencarnar e mostrar e provar que merece ficar no planeta. Se você falar, qual a porcentagem de pessoas boas no planeta? É grande. Só que uma boa parte dessas pessoas está desencarnada, só aguardando o planeta mudar de estágio para poder voltar. Então, isso já está começando a acontecer. Muitas pessoas estão reencarnando hoje no planeta. Você foi Emmanuel está reencarnado, por exemplo, para que ele ajude no crescimento de todos nós. Assim como as pessoas que já não têm mais condições de encarnar na Terra, esse novo estágio, eles já estão sendo transferidos para outros locais. Assim como está acontecendo uma migração de outros planetas para cá. Então, está acontecendo essa troca. Espíritos de outros lugares vêm para cá, espíritos daqui estão indo para outros lugares, e muitos espíritos desencarnados vão que não precisava passar pela situação que está agora, não precisava passar pelo sofrimento, a vida que a gente passa, né? E vão começar a encarnar para... No caso, por exemplo, muitos aqui já leram o livro Renúncia, né, de Emmanuel. E a personagem principal do livro Renúncia não precisava ter Ciane, reencarnado. Ela se propôs a reencarnar para ajudar outras pessoas, mas ela não tinha necessidade de reencarnar, né? Então, existe, né? A Joana de Ângeles falou, nunca existiu tanta bondade no mundo. Existe, a gente enxerga muita maldade, porque, primeiro, os meios de comunicação estão na mão de pessoas que gostam de ver coisas feias. E existe realmente uma parcela da população que falou, ó, eu tô reencarnando e tem a chance de provar que merece ficar. Mas tem pessoas que falam, ó, eu não vou ficar aqui e eu vou levar comigo para outro planeta o máximo de pessoas que eu conseguir levar. Tem tudo isso. Mas Jesus está no comando. Estão fazendo umas contas cósmicas assim dessa coisa, aquela história lá do planeta Erg, essas coisas aí, então noves fora, mais um, menos dois, tal, aquela história dos 700 mil anos, X milhões, vai bater, então. Aquela Então, história dos magos. o Haroldo fala dos ciclos, né? Tem os ciclos, né? Então, tem esse ciclo de 28 mil anos, tem um ciclo de 56 mil anos, tem um ciclo de maiores, de 512 mil anos. Acho que ela tinha uns 700 e pedrada. Então, 700 mil.
Vai bater, então, pô. É, é. Ah, tem uma série do Netflix, acho que é no Netflix, acho que sim, que tem um repórter tentando provar que as civilizações que existiram na Terra é mais antiga do que a ciência diz, aceita oficialmente. Normalmente é o seguinte, né? Você tem uma civilização, e a civilização atual, às vezes, normalmente constrói as edificações em cima da outra civilização. Então, por exemplo, ele foi visitar uma pirâmide que fica. Estão me ouvindo? Sim? Ah, ok. Então, ele falou que ele estava estudando lá uma pirâmide, eles acharam indícios que aquela pirâmide que estavam estudando era uma pirâmide que foi construída em cima de uma pirâmide muito mais antiga. Então, ele estava visitando vários estudos arqueológicos ao longo do mundo, para tentar mostrar que a civilização era muito mais antiga do que se percebe. Porque você vai num local, estuda aquilo lá, e fala, não, a data dessa pirâmide é de tanto. Mas se você for cavando, 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 você vai achar estruturas, né, mais profundo, muito mais antigas do que a gente consegue observar. Então, por exemplo, o Emmanuel fala de Lemúria e de Atlântida. E Lemúria e Atlântida são dois locais que foram para baixo da Terra, né? Atlântida é uma grande ilha e que foi para o fundo do Atlântico. E até hoje a gente não tem condições de mergulhar e chegar no fundo do Atlântico. Mas às vezes eu fico imaginando se todas essas lembranças são lembranças daqui nessa dimensão de fato, aqui da matéria. Será que algumas delas não são lembranças, como se diz, da casca da cebola ainda que estava no de cima, né? Então, segundo Emmanuel, no Caminho da Luz, Sabe? Porque até você descer, você também vive. Você tem o mundo, você tem sim, o seu mas planeta, a impressão que dá de com Emmanuel no mar, Caminho com da Luz, montanhas, com tudo, tal, só não é necessariamente aqui nessa camada. Ou talvez nessa camada tenha vindo um pouco depois. Talvez algumas das lembranças sejam lembranças reais, mas do pedaço da vida ainda do lado de lá. Como se diz, não não, ficou pode ser, 20 mil anos. O que pode que ser, aconteceu com mas 20 o mil Emmanuel anos? no Caminho da Luz fala que realmente existiu essas civilizações. E, e os movimentos, né, geológicos do planeta são gigantes, né? Então, por exemplo, o pessoal achou fóssil de baleia, de peixes, em montanhas, lá a montanha mais alta do mundo, lá, Himalaia. no Himalaia. É, Então, lá em muitos metros, né, acima do nível do mar, acharam o fóssil de peixe. Então, essas movimentações são muito grandes. não. E fala também você falou da Pangeia, né, que eram continentes todos juntos e foram feitas essas separações, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender. Tipo 2012, né? Virou tudo mingau, depois virou pelo avesso e resetou, né? Né? Aquele filme 2012. Porque lá Não, resetou, né? Porque falou, pô, o continente inteiro virou do avesso, né? Ali naquele filme. então, em 2012, segundo que eu
que eu entendo, ele foi o final de um ciclo e início de outro. É que eu tô falando do filme. Lembra do filme? Não, do filme sim. Mas 2012, então, não, o calendário Maia termina em 2012, não é isso? É, Mas é 2012 o final de um ciclo de um ciclo. astronômico. O final de um ciclo astronômico é em 2012. Então, a gente passa um monte de ciclos. Então, um dia é um ciclo, que é uma rotação da Terra em torno do próprio eixo. Um ano é um ciclo, que é a rotação da Terra em torno do Sol. Só que o sistema solar também não está parado. O sistema solar ele gira em torno de uma outra coisa. Só que o fato do sistema solar girar em torno de algo, o ciclo é muito maior. E a Terra, ela está nesse equilíbrio, né? Então, hoje, por exemplo, a Terra está inclinada, o eixo da Terra, o eixo imaginário da Terra, está inclinada em relação ao Sol. Mas, depois de algum tempo, sei lá, 1 milhão de anos, o eixo inverte. Porque o equilíbrio da Terra com ele vai estar, o sistema solar vai estar em outra posição do universo, fazendo com que o equilíbrio, né, do eixo da Terra seja diferente. Quem diz isso é os cientistas e também alguns livros espíritas. Ok? E, e Oi? aonde a nossa história se encaixa nisso tudo? Não, estou dizendo só que a gente já passou por muitos anos, muitas experiências, muitas vidas, e vai ainda passar por muitas e muitas outras. Muitas e muitas encarnações. E se nós não aproveitarmos, vamos continuar passando só, né? Significa, olha, que a nossa oitava série tem muito mais do que 360 Senhor, oitava dias. série é pretensão. A, Oitava série é muita a pretensão. nossa oitava Eu série, nunca tive essa ilusão, cara, Sandra. viu? Eu não falei nada para não te desanimar, mas eu nunca tive essa pretensão, não. É só para se consolar, vai. Quantos dias letivos tem o professor Lorenzo? Quantos dias letivos nós temos normalmente? 200. Então, pronto. Nossa oitava série, 200 mil anos. Você repete, 200 mil. Ah, entrou fácil agora já na conta. Ah, meu Deus do céu. Nesse exato momento, o que está mais me interessando aqui, eu sei que eu sou uma pessoa muito curiosa, é de saber quem é essa belezuda que está aí assistindo a gente. Quem é? Oi, gente. Bem? Bem, seja bem-vinda. Ai, Quem é? peraí. Meu nome é Pamela. Eu tive, acho que sábado passado, né? Com presencial lá. Eu acho que eu conheci o Lorenzo e acho que a Carla, se eu não me Que engano o bom. nome. Bem-vinda. E, e aí Olha, eu não consegui participar das outras aulas, mas agora eu pretendo dar continuidade aí. que E bom. aproveitando que vocês abriram aí o áudio, eu tenho algumas dúvidas. Eu queria saber se eu posso estar tirando com vocês. Lógico. Deve? É, a Carla até indicou para mim o filme aí, Nosso Lar e eu assisti. E aí ficou algumas dúvidas da aula também que vocês estão falando é, sobre a reencarnação. Ela é uma escolha ou ela tem que ser feita e também você planeja a sua porque no filme falava que
tinha uma mãe, uma filha lá, e a avó resolvia reencarnar para poder ter a neta como filha e ensinar ela mais coisas, né? E aí essa fica a minha dúvida. Você planeja a sua reencarnação? Como é que funciona? Normalmente você planeja assim, você planeja. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente faz um estudo, a gente tem todas as nossas lembranças, né? A gente não, como falou aqui no texto, a gente não consegue lembrar muitas encarnações, porque quando a gente volta, a gente sempre evolui, 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 evolui. Então a gente lembra, por exemplo, por exemplo, a gente vai desencarnar daqui a alguns anos. Quando a gente desencarnar, no momento do desencarne, a gente lembra da última encarnação. Às vezes, com alguma ajuda, você lembra da penúltima. E através dessas lembranças, você pode, você pode, você pode falar, eu me arrependo de ter prejudicado alguém. Eu me arrependo de ter traído alguém. Ah, ou eu preciso desenvolver alguma coisa. Por exemplo, eu preciso aprender a perdoar as pessoas, aprender a ter paciência com as pessoas, e assim vai. Aí você planeja a sua encarnação junto com uma pessoa, por exemplo, o seu anjo de guarda, que é um espírito muito superior a gente. Então a gente não planeja sozinho, a gente planeja com um instrutor. E falar, nessa vida você vai passar por essas situações. Então você vai... Então, digamos o seguinte, digamos que eu tenho uma vida, eu tive muito poder. Se eu vier de novo com esse muito poder, eu posso cair no mesmo erro. Então, eu posso vir numa situação onde eu não tenha poder e tenha que eu seja submetido às pessoas poderosas, para eu ter uma visão diferente das coisas. Então, Exercitar a se humildade, eu... né? Oi? Exercitar a humildade, né? Isso. Então, eu venho em situações diferentes para eu ter o aprendizado. Então, se eu se eu abuso de alguma coisa, sei lá, eu abuso da inteligência. Se eu vier de novo tão inteligente, eu posso de novo abusar da inteligência. Aí eu posso vir numa situação diferente para eu aprender. Então, eu planejo para eu ter experiências diferentes para que eu aprenda. Às vezes vem na mesma situação. Então a pessoa vem na mesma situação falando, não, eu aprendi. Pode me mandar na minha situação, porque essa vez não vou tropeçar. Essa vez não vou errar. E às vezes não erra. E às vezes tropeça. Às vezes, por exemplo, eu falar foi o seguinte, duas pessoas brigaram muito numa vida. Aí manda as duas como irmãos, né? E às vezes o laço, ou irmãos, ou às vezes como pai e filho, né? Porque normalmente quando você abraça uma criança, a gente tem normalmente um sentimento muito carinho por uma criança, mesmo que a criança não seja seu filho. Você vê uma criança, você tem aquele carinho especial. Então, às vezes, você coloca duas pessoas que brigaram muito forte no passado e coloca como pai e filho, mãe e filha, normalmente, essa situação de paternidade ou maternidade, na maioria das vezes, quebra esse vínculo, esse rancor entre as pessoas. E algumas vezes não dá certo, né? Mesmo, tal, dá aquelas brigas, tal. Mas, normalmente, esses encarnar como pais e filhos, normalmente ameniza muito o sentimento negativo de outras vidas. Então, experiências novas.
Então, a gente faz um planejamento, sim. Entendi. E essa questão que vocês estavam comentando sobre a mudança de plano, né? Que nesse ciclo de vida veio muitas almas não tão evoluídas e que o círculo vai mudar, né? E aí vai estar vindo almas mais evoluídas. Isso quer dizer, essas almas mais evoluídas estariam vindo para nos ajudar a evoluir mais, isso? Sim, sim. Na verdade, agora, nesse momento, é o que está acontecendo a seleção. Então, quando você está numa escola, você tem lá, exemplo, numa mesma turma, pessoal estudando. Quando você tem, dentro da mesma turma, pessoas em níveis muito diferentes, fica complicado ensinar os dois níveis. Então, quando, por exemplo, você tem dentro da mesma sala alunos um pouco diferentes, o aluno um pouquinho mais adiantado pode ajudar o aluno um pouquinho mais atrasado. Então, um aluno ajuda o outro. Mas quando tem uma diferença muito grande, é mais fácil separar em duas turmas. Então, você separa uma turma, o pessoal está muito mais adiantado. Esse pessoal está muito mais atrasado, aí você coloca dois professores. Um professor para a turma mais adiantada e esse professor dessa turma mais atrasada. Então, é benefício para os dois grupos haver uma separação. E é isso que está acontecendo nesse momento. Existe na Terra um grupo de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão nesse nível aqui. E outro grupo de pessoas que estão bem mais baixo em termos de evolução moral, não intelectual, evolução moral. Então, para benefício dos dois grupos, está havendo uma separação. Nesse momento, o grupo mais adiantado vai ficar na Terra. E o grupo mais atrasado moralmente está sendo transferido aos poucos para um planeta, para outro planeta, né? Então, E só que isso está acontecendo, vai acontecer nos próximos anos, lentamente. É uma coisa assim, ó. É uma coisa que acontece lentamente. Então, nos próximos anos, aos poucos, pessoal, um pouco mais atrás, vai deixando de encarnar na Terra e vai vindo pessoas mais evoluídas. Então, daqui a algum tempo, vai permanecer na Terra, né, as pessoas de um certo nível moral. Não santo, mas as maldades maiores que o Roberto falou hoje, que ainda acontece na Terra, ela vai diminuindo de acontecer, porque as pessoas não vão estar mais encarnadas aqui, mas eles vão continuar evoluindo em em um outro planeta. E é, depois, lá, pode voltar para cá depois também. lá no filme, né, Nosso Lar, tem Brown, que é? Acho que é isso, né? E aí eu fiquei não entendi muito bem como que funciona isso. Então, você não teve uma boa Tá, vida aqui, ou moralmente. dá um minutinho só. Vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma prece de encerramento, né, para encerrar esse daqui. Aí, quem quiser sair, sai. E a gente continua conversando. Tudo bem? Tá? Quem quer fazer a prece aqui para encerrar esse nosso bloquinho aqui? Roberto, pode fazer. De antemão, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão maior, Jesus. Agradecer também a Mãe Maria, Mãe de Jesus, que sempre nos abençoa e sempre cuida de todos nós. Agradecemos por esse encontro, agradecemos por estarmos juntos mais essa segunda-feira. Pedimos também a continuidade, que eles nos ajudem, nos protejam
toda semana para chegarmos na próxima também, e também na próxima, nas outras também. Então, vamos terminando, não encerrando, que a palavra é terminando por essa semana, esse encontro de estudos, e dizemos, terminando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja, assim dizemos graças a Deus. A evidência, Lourenço, é interessante que tanto eles nos ajudaram, né, como a evidência continua vendo a ajuda para lado de fora, mas a ajuda para lado de fora também das nossas casas, né? Existem pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande, que são de outras religiões, né? E que sugerem, vamos dizer, a ajuda dos kardecistas a ajudarem, porque eles não compreendem o que está acontecendo espiritualmente, né? Então, os espíritos agora estão pegando uma camada maior para poder ajudar mais. Hoje, as energias já ficaram com uma quantidade bem grande, né? Um montante grande de energia, justamente por esse conflito, não bem um conflito, é não entendimento do mundo espiritual. Então, está, vamos dizer assim, o cinto apertando um pouquinho, né, para eles começarem a pensar e procurar Jesus, né, mais a fundo. Então, nós agradecemos por isso também. E eu digo para vocês tudo, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite.